O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Está começando o programa Muito Mais Saúde. Eu sou Márcia de Jesus e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, Dr. José Antônio Verbicário Carim. E nós vamos bater um grande papo aqui. Seja bem-vindo, Dr. Carim, como é mais conhecido, né, por todos. É um grande prazer recebê-lo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que está a vida, como é que está o trabalho. Ô, Márcia, é um prazer imenso estar aqui, parabenizar você por assumir o programa Mais Saúde, um programa que eu participo há muitos anos com o Dr. Norberto, e hoje realmente eu fico muito feliz por você estar aqui, meus parabéns. Obrigada. Márcia, a gente roda. A menina mandou uma mensagem para mim, doutor Pé no Mundo. É porque a gente roda muito, tá entendendo? Então, nisso, a gente rodou à procura de conhecimento. Isso é importante. Eu sempre saí de Friburgo para ir ao exterior, ou mesmo outras cidades do Brasil, não para fazer turismo. O turismo era secundário, mas eu saía para aprender uma nova técnica, para aprender o cotidiano, para aprender aquilo que eu sabia, porque a gente vai atrás de aprender. Mas se a gente não aprende, é sinal de que a gente está atualizado. E isso muitas vezes aconteceu. Mas eu posso destacar para você que em 1990 eu não tinha nada, por acaso, tinha nada a ver eu estar numa sala em São Paulo. Estava numa sala, tirando uma soneca, apareceu um indivíduo, foi fazer uma palestra. Essa palestra foi a primeira palestra do Brasil sobre videolaparoscopia. Então, eu tive a oportunidade de assistir a primeira palestra no Brasil sobre videolaparoscopia, dia 8 de setembro de 1990. No dia 20 de fevereiro de 1991, eu estava fazendo o primeiro procedimento em Nova Friburgo. Me juntei ao Dr. Osmar Kreuz, fomos para a Alemanha, compramos o material, fomos para os Estados Unidos, compramos o material. Custava aqui no Brasil em torno de $70 mil, nós compramos isso tudo por menos de 1/3 do preço, porque nós fomos na fonte e trouxemos para Friburgo. Friburgo se tornou a primeira cidade não capital do Brasil a fazer a cirurgia videolaparoscópica. Isso é bom, né? Conhecimento e bom para a cidade, porque a gente tem uma parte desse conhecimento acontecendo aqui, né? Sim, é sorte também, né? É sorte de uma pessoa destemida que sai para o desconhecido e encontra uma coisa nova. E hoje não vai ser diferente, né? Você vai trazer algumas novidades aí também para a gente, que eu sei que o senhor foi buscar conhecimento também com relação a isso. E a gente vai começar falando sobre as cirurgias endoscópicas. Doutor, o que a gente pode falar sobre isso? Que técnica é essa? Que novidade é essa? Pois é, eu estive em 2007, eu estava um pouco fazendo a cirurgia bariátrica, mas procurando um mecanismo menos agressivo, porque a cirurgia bariátrica, naquela época, tinha uma mortalidade de 1,5% a 1%. Obviamente, se eu operasse 100 doentes, estava previsto que um doente poderia morrer. Se eu operasse 300 doentes, eu teria uma mortalidade de 3%, de 3 pacientes. 3 pessoas. Uhum. Isso aí é muito triste, mas acontece. É estatística.
Então, a gente vai deparar com estes acidentes. Não tem como, ninguém foge da estatística. Hoje, este percentual já está na faixa de 0,3%, 0,5%. A taxa de mortalidade. São 20 anos que eu comecei, em 1999, a cirurgia bariátrica, e hoje, 2019, são 20 anos. Então, diminuiu muito, evoluiu muito, novos materiais, novos equipamentos, iluminação, a qualidade do procedimento se tornou mais fácil. Sim, e traz menos problemas até para o paciente, né? Por outro lado, correto, por outro lado, já em 2007, se falava numa outra coisa muito interessante em Bruxelas, que era a cirurgia endoscópica para obesidade. E a cirurgia convencional se chama cirurgia convencional. A cirurgia laparoscópica é a cirurgia laparoscópica. E, além disso, é também considerada cirurgia minimamente invasiva, quando a gente usa um trocar mais fino, uma pinça mais delicada, e já existem colegas fazendo vários procedimentos com um trocar, em vez de 10 milímetros, usam de 3 milímetros. Então você vê a diferença de agressividade, muito menos agressiva. Em 2007, o professor Cardier, em Bruxelas, no Hospital São Peter, nos convidou para fazer um treinamento de sutura intestinal por dentro, por via endoscópica. Eu não sou endoscopista, mas eu teria uma equipe que poderia fazer esse procedimento. Então, um estômago cabe 1,5 litro a 2 litros de líquido. Então, você, por dentro da boca, por meio do endoscópio, você vai no estômago e diminui o seu diâmetro. Obviamente, esse estômago pode vir a caber 400 mililitros, 200 mililitros, vai depender do que o cirurgião endoscópico conseguiu. Nós fizemos o curso, eu, juntamente com meu amigo Pablo Roberto Miguel, de Porto Alegre, éramos só 2 sul-americanos e fazíamos a técnica de diminuição gástrica para obesidade em pacientes que necessitassem deste procedimento. Sejam os pacientes que já foram operados previamente de uma cirurgia de capela e que dilatou porque comeu demais, precisa diminuir. Ou aqueles pacientes obesos que não querem fazer o procedimento cirúrgico. Então, faz-se a cirurgia endoscópica. Essas coisas evoluíram. Nós fizemos alguns procedimentos em São Paulo com o Dr. Sérgio Hall e pensávamos em trazer alguma coisa para Nova Friburgo. Infelizmente, não evoluiu. Entretanto, as técnicas evoluíram, independente da minha atuação como cirurgião. Então, seja em Nova York, seja em Bruxelas, seja com o Dr. Manuel Galvão no Brasil, Manuel Galvão Neto, que é um baiano, uma figura fantástica, que trabalha em São Paulo, mas eu diria a você que ele passa mais dias fora de São Paulo, em volta do mundo, do que aqui no lugar dele. Por quê? Porque ele é o maior endoscopista hoje considerado do mundo em cirurgias minimamente invasivas. Então, doutor, pelo que eu entendi, né, fazendo uma comparação com a cirurgia clássica que era feita para essa hoje, né, com a parte da endoscopia, a gente tem menos agressão.
né? Na verdade, é isso que seria a melhoria, digamos assim, para o paciente. Resumidamente, você foi perfeita. Menos agressão, que é a proposta do cirurgião proporcionar ao paciente melhor qualidade de vida. Se eu agrido menos, esse paciente tem uma alta mais precoce. Eu nunca me esqueço que na década de 50, minha mãe foi operada de apendicite, ficou 7 dias internada no hospital. Aqui em Nova Friburgo, ali no Suspiro, no Colégio Modelo, que ali era a clínica, Dr. Demerval. O apêndice demorava 7 dias. Hoje você opera num dia, a gente vai embora no mesmo dia. Outra coisa que a gente tinha aquele corte, né? Que vinha daqui até lá embaixo, ficava aquela cicatriz horrível na barriga. Grandes cirurgiões, grandes incisões. Era o que o amigo meu professor José Hilário, transmitia a seus alunos. Faça grandes cirurgias, grandes incisões, que você será sempre considerado um grande cirurgião, porque você poderia fazer tudo na mais perfeita harmonia. As coisas mudaram a partir de 1987, quando surgiu a videolaparoscopia. Sim, isso é bom, né? Tem limite de idade, doutor, para esse novo procedimento aí? Não, é relativo. Ou alguma outra doença que impeça que seja feito esse procedimento? Não. Olha, o padrão pacientes de 18 a 70 anos podem ser submetidos a cirurgia laparoscópicas para obesidade. E os jovens, isto é, de 11, de 12 anos até 18, hoje em dia já existe padronização de autorizações familiares, até judiciais, para que sejam feitos esses procedimentos. Seja na cirurgia convencional, seja no procedimento endoscópico. Eu tenho já pacientes aqui em Nova Friburgo operados com 11 anos, que eu coloquei banda gástrica com bom resultado, com mau resultado. Posso dizer a você que 65% dos nossos pacientes de cirurgia de obesidade tiveram resultado de bom para ótimo. E 30 a 35 tiveram de ruim para péssimo. Mas um número considerável é o maior que deu resultado, né? Correto, foi bom. Correto. O senhor falou que, já citou um exemplo, né? Que antigamente tinha que se fazer esses procedimentos em hospitais, ficava 7 dias. E hoje, onde pode ser feito esse procedimento? Não, a cirurgia laparoscópica é feita em um hospital. Vamos lembrar aqui que há um século atrás, os pacientes, os médicos, iam à casa dos seus pacientes operar uma hérnia, operar até mesmo um apêndice. Um século atrás, não tinha praticamente hospital. Sim. Então, o cirurgião, há 2 séculos, era chamado de barbeiro. As coisas evoluíram. Hoje em dia, não. Após a Primeira Guerra, após a Segunda Guerra, após o aparecimento do antibiótico, após a melhor tecnologia de anestesia, isto é, e a melhor capacidade de ser realizado o procedimento, e tudo isso é feito no hospital. E cada vez o hospital é mais sofisticado. Hoje nós temos hospitais extremamente sofisticados, os pacientes são operados num dia e vão embora no mesmo dia. Eu, por exemplo, eu fiz um hospital chamado Day Hospital. O objetivo, operar o paciente num dia e o paciente ir embora no mesmo dia. E quantos foram embora no mesmo dia? Evitando aí uma série de problemas que podem acontecer se ele permanecer por mais tempo no hospital, né? Exatamente. Então, isso é bom, porque as coisas vão evoluindo, as pessoas vão tendo melhor qualidade de saúde depois de uma cirurgia, né? E também
vão tendo menos risco, cada vez menos riscos, né? Eu acho que os hospitais também têm se empenhado cada vez mais para ter zero problema. Muito mais. E posso dizer para você que na cirurgia endoscópica o paciente nem internado fica praticamente. Ele faz o procedimento como se fosse uma endoscopia e vai embora para casa. Agora, quem é que está habilitado a fazer esse procedimento? Pouquíssimos cirurgiões endoscópicos. O meu filho, Felipe Carim, ele faz os procedimentos endoscópicos, de endoscopia e alguma coisa a mais. Mas o avançado, o além, aquilo que hoje se faz para diminuir um estômago, para diminuir o volume de um segmento intestinal, já é um procedimento mais avançado e necessita de tecnologia totalmente diferente do habitual. Doutora, a gente vai dar uma paradinha rapidinho para o intervalinho comercial. Não saia daí, tem coisa boa e mais novidade. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial. Hoje estamos recebendo o Dr. Carim. Estamos falando sobre novidades, né? Já falamos um pouquinho aqui sobre tipos de cirurgia, novidade. Agora a gente vai falar sobre a evolução da cirurgia robótica. Dr. Carim, o que é isso? Né? A gente, lógico, já tem aí uma noçãozinha que tem um robozinho aí na história, mas explica pra gente o que é. Pois é, robô. Robô é uma palavra diferente. Eu fui ter contato com robô em 1998, nos Estados Unidos, em que eu assisti um cirurgião operando um paciente e 2 robôs dando assistência, um como auxiliar e outro fazendo a ótica. Isso foi o Dr. Hunter, no Emory Hospital, em Atlanta. E eu achei aquilo fantástico, porque ele estava operando e não tinha auxiliar e não tinha quem segurasse a câmera. Eu conversei com ele e ele me explicou, isso é um mecanismo, é uma nova concepção. E aí aconteceu um fato muito interessante. Eu participei de vários estudos, várias mesas redondas, e tomei conhecimento de que se operava, de que na Somália, por exemplo, o raio-x ia diretamente para os Estados Unidos, fazia uma radiografia e imediatamente ele mandava a imagem para os Estados Unidos para ele dar o laudo e retornava para o médico no plantão. Isso eu vi em 1994, mais ou menos. A gente pensar nisso hoje é fácil, né? Mas não, lá não exato. era, não. Naquela época. Isso são curiosidades que aconteceram no passar do tempo. E no ano de 2000, uma curiosidadezinha, eu passei pela Transiberiana, Rússia, Mongólia,
China, Mianmar, Tailândia e cheguei em Singapura. Em Singapura ia ocorrer o Congresso de Videolaparoscopia no ano 2000. E eu estava presente com 4 trabalhos que eu apresentei e eu assisti o Dr. Peter Goh, um cirurgião de Singapura, operar um doente em Atlanta com um robô à distância. Se chama telecirurgia. Ele está com a maquininha sentado numa cadeira, controlando. Apenas o cirurgião em Atlanta colocou as pinças no abdômen do paciente e ele colocou ali 5, 6 perfurações, colocou as pinças, conectou, fez a conexão transcontinental e o Dr. Peter Goh está ali operando. Estávamos na sala, eu, Dr. Peter Goh, um doutor de Bordeaux, não me ocorre o nome aqui agora, mais uns 3 cirurgiões, o Dr. Périssat, de Bordeaux. Estava com 78 anos na época. E ele dizia, fantástico, não treme. Não treme. E eu tenho um tremor na mão. Precisão, né? E eu tenho, então, precisão. E aquilo foi marcante para mim, ano 2000. E essas coisas evoluíram bastante. E até que no Brasil surgiu o robô. Provavelmente 8 anos atrás, em Porto Alegre. Creio que foi o primeiro no Brasil. Bem pouco tempo, né? 10 anos. 10 ou 12, por aí. Depois São Paulo, recente Rio de Janeiro. O mais recente agora vai ser instalado em Vitória, provavelmente esse mês de janeiro. O Rio hoje já tem 10 robôs funcionando. Nós temos já, no Brasil, mais de 40 robôs funcionando. Um robô custa 2 milhões de dólares. Quem é que vai colocar um robô para funcionar no seu hospital? Não é fácil. Não é fácil, botar 2 milhões de dólares. Mas tem muitas firmas interessadas. E aqui não é propaganda, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar que eu tenho, com quem eu comprei o primeiro material laparoscópico na Alemanha, seu representante no Brasil, hoje é o representante do robô Da Vinci, que é o robô que nós temos no Brasil e que vários hospitais são utilizados e que aumenta o custo? Aumenta. Mas as coisas estão sendo absorvidas pelos convênios, porque tem mais preciosidade. Quando eu assisti a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, há uns 10 anos atrás, eu assisti essa cirurgia em São Paulo. Foi feito por urologista, fazendo uma prostatectomia, retirando uma próstata com toda a precisão. Evidentemente que o paciente tem menos sinais, vai ter menos sinais de disfunção eréctil no pós-operatório por causa da precisão do cirurgião. Tá certo? Sim. Pequenos nervos não serão lesados. Por outro lado, isso já avançou da cirurgia bariátrica. E há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu estava num hospital no Rio e foram feitos 8 procedimentos robóticos em um único dia. 8 procedimentos, era uma demonstração de um congresso, foram feitos 8 procedimentos com maior facilidade. Uma cirurgia que a gente demora 1h40, pelo robô dá 1h10, 1h15.
Reduz bastante. Então, o robô é menos traumático, é mais preciso, é menos estressante para o cirurgião e ele opera sentado e ele não treme, independente do seu tremor manual. Então, além das câmeras, na verdade, ele tem os braços que dão esse apoio ao cirurgião, né? Mas é importante a gente lembrar que ele sozinho não faz o trabalho. Não, isso é o trabalho de equipe. Exatamente. Isso é o trabalho de equipe, porque ele está sentado no seu pointzinho, mas junto com o paciente tem um outro auxiliar que ajuda a trocar uma pinça, fazer isso, para que a cirurgia evolua. E o cirurgião tem acesso ao robô de que forma, doutor? Não, ele tem um centro de controle. Que tem como se fosse um mousezinho? Mas é como se fosse um mousezinho. Uhum. Ele tem um centro de controle a 4, 5 metros de distância do paciente. E o paciente está na mesa, anestesiado, com um assistente e sendo a instrumentadora, está tudo lá. Apenas o cirurgião comodamente sentadinho e manuseando como ele está fazendo o procedimento. Sim, é como se ele estivesse fazendo, mas com apoio da máquina. Exato, é a máquina, assim. É o controle da máquina. Uhum. O robô, ele tem o tempo de montagem do equipamento, são pinças totalmente especiais. Quando iniciou o procedimento, se um paciente decidisse, eu quero fazer cirurgia robótica, o hospital dizia, você tem que pagar mais R$10 mil pela despesa das pinças. Agora, você imagina uma cirurgia, mais R$10 mil, então é um procedimento que fica mais dispendioso. Entretanto, hoje, isso já está sendo absorvido. Sim. E tentando passar aqui para o nosso público lá em casa. Então, o acesso mais próximo que a gente tem hoje aqui do nosso município, desse robô, seria Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro, vários. Tenho vários colegas que fazem, inclusive o meu genro, o Fernando Fontoura, que opera no Rio com um robô, com uma equipe. Agora, não é uma pessoa. Quando a gente começou a cirurgia laparoscópica, nós fomos para a Alemanha aprender. E treinamos aqui nos porquinhos, operamos durante o carnaval de 1991, 18 porquinhos e fizemos nosso treinamento. Hoje, a coisa para você iniciar robô, você tem que fazer tipo 40 horas de treinamento com robô, com uma equipe. Depois você tem que ir ao Bogotá ou Miami para fazer o approach, para você ser autorizado a fazer o procedimento. Bacana o senhor explicar isso, porque não é qualquer pessoa. Não. E digo mais, para chegar aqui na nossa cidade, tem que ter um ousado, um crazy-man, para que isso possa iniciar, porque não será fácil. Eu digo que alguns anos vão se passar. Está entendendo? Sim. Niterói, agora eu acho que vai ter o primeiro, eu acho que ainda não tem, mas vai ter o primeiro, porque uma grande firma no Rio vai colocar. Então, essas coisas vão acontecendo, mas tem que ter cirurgiões ousados. Sim. E é alguém que possa bancar esse custo também, né, doutor? Correto. Que é importante. Correto. Porque o movimento cirúrgico de um hospital do interior dificilmente vai fazer aquele número de cirurgias robóticas para que dê para pagar a prestação mensal do robô. Sim. E então você imagina, precisaria pelo menos 6 cirurgiões fazendo pelo menos uma cirurgia por dia. Então é um investimento a longo prazo, né? Correto. Doutor, e só uma última dúvida. Qualquer cirurgia pode ser feita com esse procedimento? Olha, depois que eu assisti em Xangai uma cirurgia
por acupuntura, uma pneumectomia por acupuntura sem anestesia, estou só mostrando a evolução. Qualquer cirurgia que tenha a cavidade para que se faça o espaço, para que se possa trabalhar, seja no tórax, seja no abdômen, seja na articulação, poderá ser feita. Depende apenas do material. Como é feito todo o procedimento, que é feito por videolaparoscopia, videolaparoscopia quando é vídeo no abdômen, videotoracoscopia quando é no tórax, videoartroscopia quando é na articulação. Então, todo procedimento que é feito por vídeo, ele pode ser transformado em procedimento robótico. Depende da capacidade dos cirurgiões que vão executar. Doutor, nosso programa está chegando ao finalzinho. Tem muita coisa boa ainda para falar, mas o tempo não dá, né? Então, eu vou deixar esses minutinhos finais para o senhor se despedir. Obrigada mais uma vez pela presença e eu espero que o senhor traga muito mais novidade para a gente. Ô, Márcia, você sabe que eu fiquei emocionado de estar aqui hoje com você. Nós fomos companheiros de Rotary e tenho um carinho muito especial por você e teu marido, e aprecio esse seu trabalho, principalmente em função do diabetes, que eu já tive a oportunidade de ser entrevistado por você, que também é um assunto de meu interesse, e fizemos eventos em Friburgo. Enfim, eu estou aqui quando você precisar, estou às ordens e sinto-me muito orgulhoso de estar aqui com vocês, podendo proporcionar alguma coisa nova, seja de avanço, seja do estático e seja do passado. Obrigada, doutor. O programa Muito Mais Saúde de hoje chegou ao final. Eu convido você que não perca o nosso próximo programa, que traz para você muito mais saúde. Tchau, tchau. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Olá, pessoal. Está começando o programa De Olho na Diabetes. Eu sou Márcia de Jesus e hoje nós estamos também com o nosso diretor, Ronaldo Pereira. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, ao nosso programa. Olá, Márcia. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos mais uma vez aí trazendo informações importantes para vocês que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre diabetes e estamos recebendo a doutora Ellen Rocha. Ela é farmacêutica da farmácia Santo Eduardo. Doutora Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu quero deixar esses momentos agora que você possa falar um pouquinho sobre o trabalho que é realizado na farmácia Santo Eduardo através do seu trabalho como farmacêutica e tem também outras farmacêuticas lá. Isso aí.
Olá, pessoal. Meu nome é Ellen Rocha. Eu sou uma das farmacêuticas responsáveis pela Farmácia Santo Eduardo, como a Márcia falou. E recebemos muitas pacientes com dúvidas em relação a diabetes. E muitas vezes aflitos pela questão do diagnóstico repentino da doença. Né? O nosso objetivo ele é esclarecer de forma clara e objetiva para que compreendam com facilidade, né? E o nosso papel é orientar a fazer das orientações médicas que eles sigam à risca. Talvez às vezes o médico não tem tempo, não consegue explicar isso tudo. Isso para melhorar a eficácia também do tratamento. Né? Isso, é legal. Então, gente, olha que bacana, um trabalho realizado pela farmácia, com excelência, né, com responsabilidade. Tem pessoas orientadas para falar sobre isso e é legal que dá esse suporte para você que é diabético. Márcia, eu queria fazer um agradecimento aqui à Farmácia Santo Eduardo. Ela é uma das nossas parceiras no nosso projeto de Olho na Diabetes, no nosso programa de Olho na Diabetes. É uma farmácia que realmente tem sido muito importante nesse trabalho. A gente tem ajudado muita gente a ter esse primeiro contato com a doença de uma maneira mais tranquila, mais calma, porque realmente é uma doença que assusta quando se descobre essa doença. Então, acho que eu queria enfatizar isso. A Farmácia Santo Eduardo hoje é uma parceira muito importante do nosso trabalho. É bem legal. E eu posso falar de experiência própria, né? Meu filho, quando ficou diabético, aonde que eu fui? Farmácia Santo Eduardo. Fui buscar informação também lá. Doutora Ellen, a gente vai começar agora a bater um papo, falar um pouquinho sobre diabetes. E para a gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é diabetes, né? Para as pessoas começarem a entender. Tem gente que não sabe o que é isso. Então, a diabetes é uma doença crônica, não produz a insulina. Ou então, a insulina que produz, ela não é utilizada de forma adequada no organismo, né? E insulina, Márcia, o que é a insulina? A insulina, ela é um hormônio. Ele, no caso, seria responsável, né? Por Exatamente, ele é um hormônio que ele controla, né, a quantidade de glicose presente no sangue, né? O corpo, ele necessita desse hormônio para transformar a glicose que obtemos através dos alimentos em fonte de energia. Que a gente precisa para viver, certeza. Né? Todos nós precisamos. Caso haja isso aí, doutora Ellen, a questão da não produção, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de diabetes, a não produção de insulina ou a resistência insulínica, isso começa a gerar um problema no organismo, né? Porque esse açúcar que deveria ser aproveitado nas células, e como as células não estão aceitando, né, a insulina, estão tendo resistência ou não tem a insulina, que é o hormônio que faz com que a célula se abra para que o açúcar possa penetrar na célula e servir de energia, né, para a célula e automaticamente para o nosso corpo. Quando começa a acontecer, esse açúcar passa a fazer o que ele... Esse excesso de açúcar, ele começa a degradar órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Então, é um prejuízo muito grande, né, para os pacientes que têm a elevação do açúcar e não controlam. Né? Então, é importante, pessoal, a gente saber que o seguinte, que a insulina, quando ela não faz esse papel, né, na célula, esse açúcar começa a circular no organismo e prejudicar todos os órgãos. Isso. Né, órgãos, tecidos e nervos também. Aí vem o prejuízo, né? Então, e aí a gente falando um pouquinho disso aí, também surge aquela questão dos tipos de diabetes, né? Nós temos uma imagem que mostra exatamente os tipos de diabetes, mas esses tipos nós podemos ver ali que são vários, né? Mas tem 3 tipos que eu acho que é importante a gente falar, né? Quais seriam? Sim, o diabetes tipo 1, né? Que é a falta dessa produção de insulina, né, pelo organismo, sendo que a insulina, como eu já disse, é um hormônio que coloca para dentro das células a glicose, né, para que ela desenvolva o seu papel e sirva de fonte de energia, né, sendo uma doença autoimune, né, a diabetes, ela
como que eu vou colocar? Ela... Esse tipo 1, no caso. Isso. O próprio organismo começa a combater as células do pâncreas e esse pâncreas não passa mais... Isso. E como é uma doença autoimune, ela atinge o pâncreas. Sim. Né? E isso. Ela atinge o pâncreas. Essa produção morreria, no caso, não acontece mais, né? Exato, exato. No tipo 1, né? Isso porque esse tipo 1 é um tipo mais raro também, né? Sim, ele é genético. Né? Normalmente, a criança já nasce com esse problema, com essa doença. E existem muitos casos em Nova Friburgo? Existem muitos casos. E geralmente aparece casos lá na farmácia do Arno, mais de crianças. Sim. Sim. Eu acho que isso é importante também falar. Às vezes os pais se assustam muito, né? Porque nós, quando recebemos a notícia do diabetes tipo 1 no nosso filho, realmente abriu um buraco no chão. Eu acho que a farmácia tem um papel muito importante com os profissionais para dar uma tranquilidade, né? Para que ela, né, Márcia, a pessoa possa realmente receber uma informação adequada e ela possa tirar o medo, né? Porque parece que vai morrer no outro dia, né? A sensação que a gente tem que a glicose mata a pessoa de uma hora para outra. E esse é o problema maior, que não é assim, né? A doença, ela é progressiva e ela causa... as consequências são graves por um determinado tempo, né, com a doença. O diabetes tipo 1 é mais agressivo, porque não há produção de insulina, né, doutora? Sim. E a diabetes tipo 2, ela 90% dos casos das pessoas são diabetes tipo 2, né? Então, primeiramente, o organismo, ele não consegue lidar com a insulina que ele produz. Na verdade, no tipo 2, ele ainda pode produzir alguma insulina. Ele produz a insulina, só que o corpo ele não consegue utilizá-la de maneira adequada. E, na verdade, é o maior número de pessoas, né? O tipo 2, 90%, como a doutora falou. E acontece também nos adultos, é mais comum nos adultos. Mais hábitos alimentares, né, como o excesso de comida, falta de atividade física, são decorrentes de processos de mais hábitos que evoluem a ascensão da doença. Essa questão da gestacional, né, acho que tem muita grávida que tem muito medo sobre isso, né? Sim. Muitas desconhecem, mas quem... Eu acho que nem se fazia muito exame com relação a isso, né? Hoje parece que virou uma obrigação, uma rotina pedir os exames, que é a partir da 20ª semana de gestação. Exatamente. Isso. A diabetes gestacional, ela é transitória, né? Normalmente ela acontece durante o período de gestacional. A concentração dos níveis de glicemia da mulher, no caso, ela se encontra maior do que acima dos valores de normalidade, mas ainda elas não estão, elas são menores do que as que qualificam a diabetes do tipo 2. Só que o que acontece? Essa glicose elevada na mulher, após o nascimento da criança, ela pode se tornar estável no organismo, levando a um quadro de diabetes do tipo 2, após o nascimento. Entendi. Então, ela tem, durante a gestação, terminou a gestação, ela pode parar de ter ou não, pode desencadear tipo 2. Isso aí. Após a gestação. Certo. Né? Então, pessoal, é uma dica, tem que ficar de olho. Se você está grávida e o médico ainda não te pediu, você está aí pertinho da 20ª semana, ainda não fez o exame, tem que fazer, né? Hoje é uma regra e é importante, o quanto antes, saber por quê. Porque você pode começar a fazer o controle direitinho e não ter problemas, tá? A gente vai falar agora sobre pré-diabetes e a reversão, se isso é possível. Então, eu quero pedir uma imagem aí que vai mostrar pra gente a questão da pré-diabetes e a gente vai falar ali um pouquinho dos níveis, né? E por que isso acontece. Então, nós temos ali diabetes maior ou igual a 126, nesse caso seria diabetes, né? Maior ou igual a 126. Isso no caso em jejum, né, Márcia? Um exame laboratorial. Importante, gente, esse é um exame em jejum laboratorial, tá? Não é aquele examezinho que a gente faz de ponta de dedo aí na rua depois que você já se alimentou. Isso aqui é em jejum.
Aí agora a gente cai ali na questão da pré-diabetes. Entre 100 e 125 já é considerado pré-diabetes. E sem diabetes, menor ou igual a 99. Mas aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre pré-diabetes, de 100 até 125. Muita gente não dá importância nesse momento. O que acontece? Não. A diabetes, pré-diabetes, ela é importante porque é um quadro que antecede a diabetes, né? E muita gente não dá importância por ser, eu estou com pré-diabetes, mas ela pode evoluir a um quadro de diabetes. E cerca de 10% dos portadores da pré-diabetes, elas já possuem lesões nos olhos e também nos rins. Então, tem que ficar de olho, tem que monitorar e tem que controlar hábitos, se for possível, procurar um médico, um especialista para receber uma orientação real, né? Uma orientação para começar um tratamento e mudança de hábitos de vida. Na verdade, a gente fala que o momento da pré-diabetes é a hora de segurar a doença, né? Mas, na verdade, ela já está instalada. Sim. Só que ela pode ser, de repente, revertida com exercício físico, alimentação e tal, mas precisa de cuidado e orientação médica, né? Agora, uma pergunta com relação à questão da insulina que nós comentamos, né, anteriormente. Todos os tipos de diabetes utilizam insulina? Não. A diabetes tipo 1, ela utiliza porque a insulina é a que falta no organismo. Sim. O organismo não produz. E a diabetes do tipo 2, ela... Primeiramente, os médicos prescrevem remédios de uso oral. Né? Normalmente, eles prescrevem uma combinação de 2 ou 3 medicamentos, né? E caso não façam efeito, aí sim a insulina é implantada no tratamento. Então, é importante que a pessoa que esteja com tipo 2, ela siga rigorosamente. Corretamente isso, as orientações médicas. Ela não chegue no estado de usar, às vezes, a questão da insulina, a aplicação da insulina, não é isso? Certo. É legal a gente chamar a atenção sua. Cuidado, faça o seu tratamento corretamente com medicação oral para não chegar ao uso da insulina. E para a gente já vai terminando aí o nosso programa. Diabetes tem cura? Não, diabetes não tem cura. Atualmente existem estudos que utilizam células-troncos para curar o pâncreas com problema, né? Deficiente, assim falando, do diabetes do tipo 1. E existem também novas terapias que ajudam muito, novas tecnologias que ajudam muito ao controle da insulina no organismo, né? Mas sendo a diabetes uma doença crônica, ela requer um acompanhamento multidisciplinar, né? Porque o resto vai ser para o resto da vida, né? Mas você pode melhorar em muito a qualidade de vida. Para os diabéticos do tipo 2, uma boa dica é a mudança do hábito de vida, né? A prática de exercício físico, o estilo de vida mais saudável. Para ele consegue até diminuir a quantidade de medicamentos, né? Adotando um estilo de vida mais saudável e eles não vão precisar se preocupar, né, se levar tudo certinho. Na verdade, então, não tem cura, mas eu acho que a gente pode esperar que tem coisa boa aí para o futuro. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a presença do nosso diretor, Ronaldo Pereira. Também quero agradecer a presença da doutora Ellen e dizer para vocês que nós aguardamos vocês num próximo programa, o programa De Olho na Diabetes, que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau.